Acho que foi, né? Veja se tá indo para não ter que começar de novo. Vamos lá? Eu sou Fabi Rezende, deu certo? Eu sou Fabi Rezende e eu ajudo contadores a faturarem 10K todos os meses com o cliente ideal. Hoje eu vou ensinar para você que é contador como é que você vai vender. Como é que você vai vender aí imposto de renda para mim esse ano e fazer aí caixa rápido. O que aconteceu, João Pedro? A imagem tá errada, Sim, eu né? falei para você que tá errada, porque não tá dando certo assim. Pois é. Jesus. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Começar de novo, depois a equipe corta. Fala para ele cortar depois, João Pedro. Já escreve aí. Porque senão não vai ficar. Hã? Não tem como, porque é ao vivo. Não, depois tem como cortar. Vamos lá, gente. Vamos começar de novo. Fabi Rezende aqui, contadora, mentora de contadores, e hoje eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão captar aí o cliente ideal, tá? Como que vocês vão captar o cliente ideal, MEI, e como é que vocês vão vender aí o imposto de renda, tá? O que vocês precisam saber para vender o imposto de renda? A gente já começa perguntando, o MEI precisa mesmo declarar imposto de renda? Será que o MEI precisa declarar imposto de renda? O que vocês acham? Essa é uma pergunta comum e que vai chegar toda hora aí para você. As pessoas vão chegar até você e perguntar: contador, vem cá, o MEI precisa mesmo fazer imposto de renda? É uma pergunta que vai ser comum daqui para frente, porque a gente já vai entrar na jornada aí, né, do imposto de renda. Nós já vamos entrar na jornada do imposto de renda e essa pergunta vai ser bem comum. O fato, tá, ser MEI, apenas ter o CNPJ não obriga, apenas a ter um CNPJ não obriga você a entregar imposto de renda. Isso é uma coisa que você tem que saber. O fato do seu cliente ter um CNPJ por si só não obriga a ter imposto de renda. Mas você precisa entender as duas fases, né? As duas vertentes de um MEI, que é a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, como pessoa física, ele vai ter diversas obrigações, e como pessoa jurídica, ele vai ter outras obrigações. O primeiro passo é você entender quais são essas obrigações do MEI, enquanto pessoa física e enquanto pessoa jurídica. Quando a gente fala em pessoa jurídica, a gente está falando das declarações da empresa. Entregar, pagar o PGDAS, fazer um relatório de receitas brutas todos os meses, não é? Para aqueles meses que não tem assessoria contábil. Entregar a declaração anual de faturamento do MEI, obedecer o limite de compra, que é de 80% do seu faturamento, obedecer também o limite de faturamento, que é 81 mil. Todas essas são obrigações do seu CNPJ, do seu cliente MEI. Então, todas essas obrigações, esse cliente ele precisa respeitar. É isso que configura a pessoa jurídica. Mas e a pessoa física? Qual é a obrigação do MEI, que é pessoa física? Entregar o imposto de renda se ele estiver obrigado. E daqui a pouco você vai saber exatamente, eu trouxe alguns exemplos, como é que você vai definir se essa pessoa física ela está obrigada ou não a entregar o imposto de renda, tá? Então, o primeiro passo que você precisa saber e precisa definir qual que é, observar as obrigações da pessoa jurídica e da pessoa física. Esse é o primeiro passo, tá? Anota aí, primeiro passo, observar. Esse MEI está cumprindo as obrigações da PJ e da PF? Pronto, é o primeiro passo. Segundo passo, você vai ter que olhar para a movimentação bancária desse cliente. Você vai ter que olhar para o dinheiro que ele tem. Você vai ter que olhar para a maquininha de cartão de crédito. Você vai ter que olhar para o Pix que ele recebe, para os boletos que ele emite. Se você não olhar para isso, dificilmente você vai conseguir atender esse MEI. Você precisa olhar para todo esse conjunto de movimentações que esse MEI tem.
E esse conjunto de movimentações, o principal, gente, é qual? Qual que é o principal? Nesse conjunto de movimentações que esse MEI tem. O principal é saber se ele está obedecendo a principal regra. Qual é a principal regra? Qual é a principal regra? É a separação entre o que é da PJ e o que é da PF. Se eu não separo o que é da PJ e o que é da PF, dificilmente eu vou conseguir definir se esse MEI tem que entregar imposto de renda ou não. Por quê? Porque está tudo misturado, está tudo uma bagunça. Eu preciso entender, né? E para explicar para esse MEI que não pode haver confusão patrimonial, que é o que fere o princípio da entidade. O princípio da entidade diz o seguinte: olha, não pode haver confusão patrimonial entre tudo que eu recebo na PJ e tudo que eu recebo na PF. Não pode haver confusão patrimonial, porque se houver, não há como a gente separar o que é da PJ e o que é da PF. E se eu não consigo separar por conta da confusão patrimonial, eu não consigo avaliar se esse MEI ele é obrigado a entregar o imposto de renda ou não. Vocês estão entendendo? É isso que vocês têm que fazer, essa análise que vocês têm que fazer na hora de fazer o imposto de renda de um MEI. Agora, pensa comigo aqui. Dá para cobrar R$ 50 para fazer o imposto de renda de um MEI? Se até aqui a gente já viu duas análises que você tem que fazer, não dá. Porque analisar leva tempo. Analisar demanda conhecimento. E para você ter tempo e conhecimento, você precisa investir. E para investir, você precisa de dinheiro. Se você investiu dinheiro, se você investiu tempo, né? Para poder adquirir o conhecimento de fazer uma análise para dizer para o MEI se ele está obrigado ou não a entregar imposto de renda, você precisa cobrar. Não há como cobrar R$ 50, gente. Não há como cobrar R$ 100. Não dá, tá? Não dá mesmo. Então, vamos lá. O primeiro passo, vocês já anotaram? Vamos anotar aí de novo o primeiro passo. Definir as obrigações da pessoa jurídica e da pessoa física. O segundo passo, definir se há confusão patrimonial ou não. Anotem aí. O segundo passo, definir se há confusão patrimonial ou não. A partir do momento que não há confusão patrimonial, eu consigo definir se esse MEI ele está fazendo corretamente. Porque na hora que ele me mandar o extrato, eu preciso saber se tudo que entrou na conta dele eu considero como entrada de faturamento da empresa ou eu considero como PIX e entradas aleatórias que não tem nada a ver com o CNPJ. Vocês estão entendendo? Ele me manda o extrato bancário para eu analisar se ele precisa entregar imposto de renda ou não. Nessa análise, eu preciso entender cada entrada que ele teve. Eu preciso entender, de fato, o que foi entrada de venda de mercadoria ou venda de prestação de serviço e o que foi PIX da esposa, do marido, do amigo para fazer o churrasco, de um primo, né? De um colega para poder pagar a fatura do cartão. Se eu não tenho essa clareza de todos os recursos que ele teve de entrada na conta, eu não consigo avaliar se ele faturou em mais ou menos de 81 mil, e aí eu não consigo avaliar se ele está obrigado ou não ao imposto de renda. Vocês percebem como isso é importante? Então, olhar também no que isso vai trazer de resultado, né? Os dois primeiros passos, o que eles vão trazer de resultado? Eles vão trazer a clareza sobre a entrada de recursos. Se eu não tenho clareza das entradas de recurso, eu não consigo avaliar se esse MEI faturou 81 mil, se ele faturou mais, se ele deve desenquadrar, se ele deve continuar. Até aqui tudo bem? Hã? Até aqui tudo bem, perfeito? Então tá, mas ó, qual é agora o próximo passo? O próximo passo é eu saber se esse MEI ele já entregou a declaração de imposto de renda ou não, ou a declaração anual de faturamento ou não. Porque se esse MEI ele já entregou a declaração anual de faturamento, beleza, eu já consigo avaliar com mais clareza
se ele vai estar obrigado ao imposto de renda ou não. Agora, se esse MEI ele não entregou a declaração anual de faturamento ainda, a gente precisa entregar para só daí avaliar se ele vai estar obrigado ao imposto de renda ou não. Então, o primeiro passo é, MEI, até 31 de maio você pode entregar a sua declaração de imposto de renda, mas não deve, porque na prática, eu preciso saber quanto é que você faturou, quanto é que você mandou lá para a Receita Federal que faturou, para eu avaliar se você está obrigado ou não ao imposto de renda. Tá vendo o tanto que é importante as duas análises iniciais que a gente fez aqui? Definido isso, eu já defini isso com o MEI, eu já sei que ele está obrigado a entregar imposto de renda. E como é que eu sei? Eu vou olhar para quem está obrigado. E eu vou trazer para vocês aqui a regra, tá? Até 2025. Porque, por enquanto, a Receita Federal, ela não soltou aí a instrução normativa do imposto de renda pessoa física 2026/25. Nós não temos. Então, por enquanto, a gente trabalha com a obrigatoriedade do imposto de renda. Ai, Márcia, obrigada. A gente trabalha com a obrigatoriedade do imposto de renda do ano passado. E qual é essa obrigatoriedade? Vamos lá. Quem recebeu ao longo do ano anterior, ou seja, quem recebeu em 2025, mais de 33.888 em rendimentos tributáveis. Então, se você recebeu mais de 33.888, anote aí, você está obrigado a entregar imposto de renda, tá? Seu rendimento tributável do MEI para o seu cliente MEI. Bora lá. Qual que é o segundo, tá? Qual que é o segundo momento de obrigatoriedade? Ó, qual é o segundo momento de obrigatoriedade? Possuía até 30 de dezembro, né, até 31 de dezembro de 2025, imóveis, veículos e outros bens, como dinheiro, joias, quadro, ouro, diamantes, no valor de 800 mil reais. Se essa pessoa ela tinha 800 mil reais acima, tá? Em bens, ela está obrigada a entregar o imposto de renda, tá? Se ela teve ganho de capital em 2025 na venda de imóveis, veículos ou outros bens sujeitos à tributação, ela também está obrigada aí ao imposto de renda pessoa física. Recebeu mais de 200 mil em rendimentos isentos e não tributáveis, também está obrigada ao imposto de renda, tá? Tem algumas outras regras, eu vou deixar para vocês depois, tá? Vou deixar para vocês a obrigatoriedade. Mas aqui, para você que é contador e já vai começar a trazer os clientes, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que o mês, se ele tiver rendimento tributável acima de 33.888, sim, ele está obrigado, pelo menos por enquanto, a entregar o imposto de renda. Mas é importante que você saiba, tá? É muito importante que você saiba a seguinte coisa, tá? O MEI entregou a declaração, não entregou? O MEI foi lá e entregou a declaração anual. Quando ele faz a entrega da declaração anual, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a presunção para saber se ele está ou não. Tem que entregar, Miguel. Tem que colocar tudo bem certinho, tá? Qual é a presunção? Anotem aí. Então, se você pegou o seu cliente agora, ele chegou aí e falou assim: olha, eu quero saber se eu estou obrigado ao imposto de renda ou não. Eu já entreguei a declaração anual de faturamento. O que você vai fazer? Você vai fazer a presunção. Se for comércio, indústria, transporte de carga, vai ser 8%. Se for transporte de passageiro, vai ser 16%. Anotem aí. Se for prestação de serviço, vai ser 32%. Então, você precisa, tá? Você precisa ir orientar o seu cliente no sentido de que nós precisamos saber qual é a atividade dele e se ele tem mais de uma atividade. Se ele tiver mais de uma atividade, ele tem que ter separado qual é o faturamento dele de serviço, qual é o faturamento dele ali dentro do comércio,
tem que manter tudo bem separado, porque na hora de entregar, o que vai acontecer? Precisa colocar separado, tá? Por causa da presunção. Então, se for comércio, vai ser 8%. Se for serviço, vai ser 32%, tá? E como que a gente calcula a parcela isenta? A gente começa sempre pela parcela isenta. Como é que você, que é MEI, calcula a parcela isenta? Vamos fazer uma conta aqui? Vamos lá, peguem papel e caneta para a gente fazer uma conta juntos, tá? Pegue papel e caneta. Por quê? Você vai ter que saber fazer isso na hora que chegar o seu cliente. É isso que vai te trazer retorno financeiro. É isso que vai te trazer previsibilidade e segurança para você continuar atendendo todos os meses que te procurarem. Então, vamos lá. Como calcular a parcela isenta? Tá? Anotem aí para mim. Vão digitando aí na tela para mim, perfeito? Vamos lá. O MEI de serviços, que ele tem uma receita bruta anual, tá? De R$70 mil. Receita bruta anual de R$70 mil. Coloque aí. Esse MEI teve uma receita bruta de R$70 mil. E teve uma despesa de 10.250, tá? MEI serviço, R$70 mil, despesa de 10.200, né, João, que eu falei? Sim. 10.200, tá. Como é que você vai saber a receita dele isenta? Você vai pegar 70 mil vezes 32%. Vamos lá? Vamos ver quantos que vai dar? Você vai pegar 70 mil vezes 32%. Quanto que dá 70 mil vezes 32%? Coloquem aí para mim. 70 mil vezes 32%. Coloquem aí para mim, para a gente poder trabalhar junto. E descobrir, tá? Na prática, qual é a parcela isenta que esse MEI teve para você ajudá-lo na sua declaração de imposto de renda e já trazer caixa rápido. Qual é o valor que dá? Vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta aqui. 70 mil, quantos que dá? 70 mil, 22.400. Perfeito. Obrigada. 22.400. 22.400 é o quê? É a parcela isenta, é sobre qual o seu cliente MEI não vai pagar imposto de renda, tá? Então, 22.400, esse MEI, prestador de serviço, que teve 10.500 de despesa, não vai pagar imposto de renda. Não vai, você vai fazer ali a conta para ele. Perfeito? Tá bom. Fez isso, a gente deixa de lado, deixa lá, 22.400 de ladinho. Agora nós vamos apurar a parcela tributável. Por quê? Todo rendimento tributável, ele é cobrado imposto sobre ele. Lembra disso? Todo rendimento tributável é cobrado imposto sobre ele. Então, vamos lá agora. Você vai pegar a receita bruta, que foi 70 mil, anota aí. Receita bruta, 70 mil. Qual é a parcela isenta? 22.400. Certo? Anotem aí. Receita bruta, 70 mil. Vou anotar também, ó. Receita bruta, 70 mil. Qual é a parcela isenta? 22.400. E qual que é a despesa comprovada? O que é despesa comprovada? Você tem que explicar para o seu cliente. Despesa comprovada é aquela que tem nota fiscal e tem a ver com a atividade. Então, ele teve 10.200 de despesa. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar 70 mil, faça aí para mim. 70 mil menos 22.400 menos 10.200. Quanto é que deu? Vamos lá. Coloquem aí para mim. Quanto é que dá essa conta? Vamos lá, contadores, todo mundo participando. 70 mil menos 22.400 menos 10.200. Quanto é que dá? Vou fazer a conta aqui. Vamos ver quanto é que dá. 70 mil menos 22.400 menos 10.200. 37.400. Obrigada, Mauri. 37 mil. Aqui no meu deu 400. É 400. 400, né?
Ó, 37.400. 37.400 é o quê, gente? O rendimento tributável, perfeito? 37.400 é maior ou menor que 33.888? Hein, contador? Vamos lá. 37.400 é maior ou menor que 33.888, que é o valor da obrigatoriedade? É maior, certo? Se é maior, esse mês serviço, que teve um faturamento de 70 mil, que teve despesas de 10.500, ele está obrigado a entregar o imposto de renda. E aí você vai falar para ele, cliente, já fiz aqui a sua apuração, deu tudo certo, consegui chegar no seu rendimento tributável, consegui chegar no seu lucro isento, e você está obrigado a entregar o imposto de renda. Vamos ter que fazer seu imposto de renda. E aí você vai falar para ele, para cobrar imposto de renda, eu cobro, para fazer o imposto de renda, né, eu cobro X. O que você me pagou para fazer a análise, eu posso lançar ali como cashback no pagamento ali da declaração do imposto de renda. Fechou? Fechou. E aí você vai mandar para ele a lista de documentos que você precisa para fazer a declaração de imposto de renda dele. Isso, gente, nós estamos falando, ó, contador, vem cá, aqui eu trouxe exemplo somente do MEI que não tem outra atividade, tá? Esse MEI, ele só trabalha como MEI. Na nossa próxima live, eu posso trazer para vocês, com certeza, se vocês quiserem, e colocarem aqui embaixo do nosso encontro, né, João Pedro? Sim. Colocar aqui embaixo que quer que eu traga, tá? A relação de documentos, para a gente se aprofundar nisso. Então, o Maurinho foi lá, falou o quê? Maurinho foi lá, falou, olha, cliente, deu 37.400, seu lucro isento foi 22.400, tá obrigado a entregar imposto de renda. Pronto. Você vai enviar a lista para ele, vai enviar seu Pix, ele vai pagar e você vai começar os trabalhos, perfeito? Perfeito. Mas vamos supor, vem cá. Vamos supor, Isabela, vamos supor, Isa, contadora Isa aqui, ó, que ele seja comércio. Como é que a gente vai saber? Vou fazer MEI caminhoneiro, aguenta aí. MEI caminhoneiro é a última aqui da minha lista, mas vou chegar lá. Vamos continuar aqui, MEI comércio. MEI comércio, como é que a gente vai fazer? MEI comércio ou indústria? Vamos fazer também? Vamos lá. O MEI comércio, que faturou 70 mil reais. Vamos lá? MEI comércio, contador, nota aí. MEI comércio. Ó, gente, eu tô dando para vocês aula lá da comunidade. Porque eu acredito que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Eu tô dando para vocês aula da comunidade. Então, valorize o meu tempo e o tempo de vocês e vamos embora aprender, ó. MEI comércio ou indústria. Faturou 70 mil, teve de despesa 10.200. Perfeito? Vamos continuar assim? Então, vamos lá, ó, 70 mil, MEI comércio, tá? Ou indústria. E teve de despesa 10.200. Perfeito? Quanto é que vai ser o lucro isento dele, a parcela isenta? Você vai pegar 70 mil vezes 8%. Vamos lá? 70 mil vezes 8%. Coloque aí. Quanto é que dá? 70 mil vezes 8%. Quanto é que dá, gente? Coloquem aí para mim. 70 mil vezes 8%. Vamos fazer a conta? Vamos. Ó, colocar aqui na planilha. Vezes 8%. João, quanto é que dá? Hã? 70 mil vezes 8%? 5.600. Perfeito, Sônia. 5.600. Então, a parcela isenta desse MEI, comércio ou indústria, a parcela isenta sobre o qual ele não vai pagar nadinha de imposto de renda, não vai pagar nada. É quanto? 5.600. Então, você que é contador, você já sabe, você já vai poder explicar para ele. Ó, você não vai pagar imposto de renda sobre 5.600. A gente vai lançar lá em rendimento isento recebido de pessoa física. 5.600, perfeito?
Agora, vamos ver o rendimento tributável desse MEI comércio? Vamos ver? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 70 mil, que é a receita bruta. Aí você vai colocar menos a parcela isenta, que é 6 mil, menos as despesas, que é 10.200. Quanto é que dá? Você vai pegar 70 mil, menos 5.600, menos a despesa comprovada, que é 10.200. Quanto é que dá? Vamos fazer aqui? Quanto é que dá? 70 mil. Estou fazendo junto com vocês. Menos 5.600, menos 10.200 das despesas comprovadas. Quanto é que deu? Vamos fazer a conta? Vamos lá. 70 mil, menos 5.600, menos 10.200. 54.200 deu. 54.200. 54.200 esse MEI comércio teve de rendimento tributável. Pensa comigo, 54.200 é maior que 33.888? É maior. Então, ele está obrigado a entregar imposto de renda. Então, você vai falar assim para ele, cliente, você teve de rendimento tributável 54.200, então você está obrigado, a gente vai ter que fazer o seu imposto de renda, tá? Para fazer o imposto de renda é 250, 300 reais, você vai negociar com ele. O que você já me pagou para fazer a análise, eu vou te dar como cashback para você se tornar meu cliente. Vamos fechar? Fechou. Você vai mandar a lista de documentos que você precisa para fazer o imposto de renda para ele. Perfeito? Então, vamos lá. Então, nós já vimos, vamos recapitular aqui, nós já vimos MEI serviço, né, João? Sim. Nós já vimos MEI comércio, e agora nós vamos ver MEI transporte de passageiro, tá? Transporte de passageiro, que é MEI, tá, gente? Que é MEI, tá? Bora lá. Então, vamos supor que nós temos um MEI que trabalha com transporte de passageiro, tá? E ele teve uma renda aí, ele teve uma renda de 70 mil. Vamos continuar no 70, né, João? Para ficar mais fácil. 70 mil. Como que você vai achar a parcela isenta, o lucro isento, sobre aquilo que ele não vai pagar imposto? Vamos lá. Ó, você vai pegar 70 mil vezes 16%. Transporte de passageiro, 16%. Então, você vai pegar 70 mil vezes 16%. Quanto é que dá? Então, chegou aí um MEI, tá? Que ele já entregou a declaração de imposto de renda anual de faturamento e ele quer fazer a declaração de imposto de renda. Você vai pegar os 70 mil vezes 16%. Por que 16%, Fabi? Tô chegando agora. Por quê? Porque 16% é a presunção permitida por lei para quem não tem assessoria contábil. Isso mesmo. Então, quanto é que vai dar? A Sônia colocou que vai dar 11.200. 11.200, isso mesmo? Vai ser isso mesmo? Vamos lá. 70 mil vezes 16%. Vai dar quanto? 11.200, perfeito. Já achamos o rendimento isento dele, né? Já achamos o lucro isento, a parcela isenta. Aí Sônia vai falar assim, cliente, vem cá. Você vai ter de isento, sobre o qual você não vai pagar nadinha de imposto de renda, 11.200. 11 mil do que você faturou, você não vai pagar imposto de renda. Agora, vamos ver quanto que vai dar o seu rendimento tributável. Bora lá? Então, você vai pegar 70 mil, menos 11.200, menos as despesas, que são quanto? 10.200. Perfeito? Então, nós vamos pegar 70 mil, menos 11.200, menos 10.200. Quanto é que dá essa conta aí, para a gente saber o rendimento tributável dele? Quanto é que dá? Vamos fazer a conta aqui? Vamos lá. Então, eu vou pegar 70 mil, menos 11.200, menos 10.200. 48.600, perfeito. Rendimento tributável, 48.600. Uma pergunta que eu te faço.
48.600 é maior que 33.888? É maior? Então, esse seu cliente está obrigado a fazer imposto de renda. Aí você vai falar o que para ele? Cliente, vem cá. Ó, o seu lucro isento, a sua parcela isenta ficou em 11.200, tá? Mas você está obrigado a entregar imposto de renda. E provavelmente vai dar algum imposto a pagar se você não tiver despesas dedutíveis para a gente colocar nesse imposto de renda. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou te falar agora quanto que eu cobro para fazer esse imposto de renda. E se você quiser fazer comigo, eu já te mando a lista de documentos. Aí o cliente vai falar, nossa, eu não imaginava que eu teria que fazer imposto de renda, né? Eu estava assistindo ali os seus vídeos, eu estava vendo as suas redes sociais e percebi que eu poderia ser obrigada a entregar. E por isso que eu te procurei. Eu vou querer sim fazer com você o imposto de renda. Aí você vai passar o valor para ele, aí vai depender do tanto de documentos que ele tem, né? Do tanto de imóveis, do tanto de bens, se ele tem ações. Você vai ver com ele, vai dar ali o seu preço para ele e vai falar com ele, olha, e aí o que eu cobrei para fazer a análise, eu te dou de cashback para você virar meu cliente. Pronto, fechou mais um cliente de imposto de renda. Só nessa live, você já fechou 3 clientes. Já fechou cliente de serviço, já fechou cliente de comércio e acabou de fechar um MEI que é transportador de passageiro. Pronto, já aumentou sua carteira de cliente aí. Isso daqui, gente, é a aula que eu dou lá dentro da comunidade, tá? Dou lá dentro da comunidade e estou compartilhando com vocês. Por quê? Porque eu quero que, de fato, vocês tenham resultados. E tenham resultados exponenciais. Que vocês comecem a crescer e não parem. Combinado? Vamos lá. Por favor, Maurinho, vamos curtir. Isso mesmo, a Maurinho tá na maior força, hein? Vamos curtir? Porque senão, gente, eu não vou mais fazer live. Hoje à noite vai ter live lá no TikTok. Então, eu preciso que vocês... Isso mesmo, vamos curtir a live, vamos colocar pergunta. Por quê? Para o YouTube, a gente tá no YouTube, né, filho? Para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante. E aí eu posso até deixar gravado para vocês. Vai deixar gravado ou você tá pensando ainda, João? Tô pensando ainda. Tá, o João tá pensando se vai deixar gravado, tá? Eu quero que ele deixe para que vocês possam acessar depois. Eu não sei se vai ficar gravado só lá para a comunidade, tá? Depois o João, no finalzinho, eu conto para vocês. Mas vamos curtir? Obrigada, Mauri, por me lembrar, viu? Eu gosto assim. Vamos agora falar do MEI caminhoneiro? Vamos? Então, ó, deixa eu pegar meus papéis aqui para a gente recapitular. Primeiro, você tem que definir, né? Pessoa física e pessoa jurídica, se ele está cumprindo as obrigações. Depois você vai analisar, né, ali, se ele está fazendo confusão patrimonial ou não. Depois você vai falar para ele o que isso acarreta, qual que é o problema de fazer confusão patrimonial. Depois você vai perguntar para ele se ele já fez a declaração anual de faturamento do MEI, se ele já fez, perfeito. Depois você vai falar para ele quem são as pessoas obrigadas a entregar o imposto de renda. E depois você vai falar para ele que vai ser feito pela presunção. 8% comércio, indústria, transporte de carga, 16% transporte passageiro e 32% os demais serviços. E aí, se ele for MEI serviços, você vai definir primeiro a parcela isenta e depois o rendimento tributável, e aí já vai vender para ele. Se ele for MEI, comércio ou indústria, você também vai fazer na hora ali para ele a parcela isenta e vai dar para ele um rendimento tributável com 8% ali, que é o que você já aprendeu. E agora a gente vai para o MEI caminhoneiro. Vamos para o MEI caminhoneiro? Para a gente finalizar com chave de ouro, vamos para o MEI caminhoneiro? Quem aí tem cliente MEI caminhoneiro ou quer atender cliente MEI caminhoneiro? Vou ensinar para vocês agora, tá? Nós repassamos tudo já dei o resumo da obra para vocês. Anotem tudo que vocês puderem para vocês já colocarem em prática, já fazer vídeo, já fazer post hoje, tá? Já colocar nos destaques lá do verdinho que vocês já estão fazendo imposto de renda esse ano. Perfeito? Ó, João Pedro, caixa rápida aqui na veia, hein? Né? Vamos lá, gente. E no caso do MEI caminhoneiro? Primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte. O MEI caminhoneiro, ele é assim, ó.
ele só pode ter 4 atividades. O MEI caminhoneiro, ele só pode ter 4 atividades. Quais são essas atividades, tá? Transporte de carga municipal, transporte de carga municipal, interestadual e internacional, transporte de produtos perigosos e transporte de mudanças. O MEI caminhoneiro, ele não pode ser MEI caminhoneiro e serviço, ele não pode ser MEI caminhoneiro e ter um comércio, ele não pode ser MEI caminhoneiro e ter um mercadinho, ele não pode ser MEI caminhoneiro e ser artesão. MEI caminhoneiro, ele só pode ser MEI caminhoneiro. E a legislação é muito clara, tem os quinais que são os exigidos para o MEI caminhoneiro. Então, se alguém chegar para você e falar assim, ó, eu sou MEI caminhoneira, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Pedir o CNPJ dele. Pedir o CNPJ dele, tá? Isa, aguenta aí que eu já te respondo. Deixa eu só finalizar o MEI caminhoneiro, e aí se a pergunta subir, você volta com ela, que eu vou tirar 10 minutos só para responder a pergunta de vocês, tá bom? Aguarda aí, Isa. Vamos continuar aqui. Então, o MEI caminhoneiro, ó, o MEI caminhoneiro, ele só pode ter esses 4 quinais, tá? Então, para você ter certeza que ele é MEI caminhoneiro, você pede para ele, claro, a declaração anual de faturamento que ele já entregou, ele vai te mandar, e na hora que ele te mandar, você vai consultar o CNPJ dele e verificar se tem uma dessas 4 atividades aqui. Perfeito? Fechou. Fechou, então. Mais uma aí, hein? Ó, cheque, mais uma. E aí, o que é importante? O que é importante você saber? Ó, o MEI caminhoneiro é 8% da receita bruta do transporte de carga. Por isso que aqui eu vou fazer um adendo. Precisa verificar se para o MEI caminhoneiro compensa ele ser MEI caminhoneiro ou se compensa ele pagar os impostos dele pelo Carnê-Leão, porque é 90-10 lá a regra. Precisa avaliar se compensa para ele ser MEI caminhoneiro ou se compensa ele pagar o Carnê-Leão 90-10. Não vamos falar de Carnê-Leão hoje. Se vocês quiserem, vocês mandam mensagem lá no vídeo, embaixo do vídeo, tá? Falando, Fabinho, faz vídeo de tal coisa, que daí eu vejo com a equipe para trazer uma live só para a gente fazer de Carnê-Leão e imposto de renda, combinado? Então, fechou. E aí, ó, presta atenção. O transportador de carga, né, municipal, intermunicipal, de produtos perigosos, mudanças, a gente pode pensar no primeiro momento que ele é um prestador de serviço. Não podemos pensar? A gente pode pensar. E muita gente vai fazer sozinho e incorre ao erro, coloca 32%. Mas não é, tá? Mas não é, tá, gente? Não é. É 8%, não é 32%. Já peguei muita declaração aqui onde a pessoa fez sozinha, não teve o apoio de um assessor contábil, tá? De um contador indispensável e acabou fazendo incorreto e deu malha. Então, precisa saber de fato se é MEI caminhoneiro, gente, precisa fazer bem certinho. E aí é 8%, tá? É 8%. Então, você vai pegar lá, por exemplo, vamos fazer o MEI caminhoneiro? Vamos fazer? Eu não trouxe, mas vou fazer com vocês aqui. Vamos lá. Vamos fazer de conta aqui que esse MEI caminhoneiro, ele faturou 230 mil, tá? 230 mil. Ele faturou 230 mil e eu preciso achar a parcela isenta, não preciso? Então, eu vou pegar 230 mil vezes 8%. Quanto é que dá? Vamos fazer? 230 mil vezes 8%, que vai dar 18.400, perfeito? Isso? Isso. 18.400. Esse MEI caminhoneiro, ele teve de notas fiscais, né, de documentos fiscais comprovados, quanto que ele teve? Vamos colocar que ele teve 58.900. Foi o que ele conseguiu de nota fiscal do caminhão, colocar no CNPJ, de nota fiscal de combustível, de manutenção. Ele não conseguiu mais, ele só tem de nota fiscal 58.900. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar 230 mil menos 18.400
menos 58.900, que são as despesas. Quanto é que dá? Vamos fazer? Vou fazer aqui, ó. 230 mil menos 18.400 menos 58.900. 152.700. Esse MEI, claramente, esse MEI caminhoneiro, ele está obrigado a fazer imposto de renda. Isso mesmo, Sônia. Claramente está obrigado. E claramente, gente, ele vai pagar horrores de imposto de renda. Ele vai pagar horrores de imposto de renda. Muito. E você, como computador, como orientador contábil, fiscal, você precisa orientar o seu cliente MEI caminhoneiro a ter uma assessoria contábil, a ter uma assessoria fiscal, financeira. Porque tudo que ele faturou no ano vai agora aqui, ó, nesse imposto de renda que ele vai ter que pagar. É triste. É triste, gente. Você imagina você lançar lá na declaração de imposto de renda 152.700 de rendimento tributável. Vai dar horrores de imposto para ele pagar. E não há o que se fazer. Por quê? Porque ele não teve o apoio de uma assessoria fiscal durante o ano. Então, o MEI caminhoneiro, o MEI de serviço, o MEI comércio, o MEI indústria, precisa começar a buscar uma assessoria contábil para que ele possa pagar menos imposto de renda. Mas sabe, pagar imposto de renda e pagar assessoria não é a mesma coisa? De forma alguma. Na assessoria, além de você pagar menos imposto de renda lá na frente, você ainda tem alguém para te ajudar a crescer. Você para de buscar informações erradas na internet. Você para de ficar pesquisando no Google. Você para de ter que ficar procurando o dia inteiro vídeos e vídeos e vídeos e vídeos para entender como é que funciona o imposto de renda do MEI, para entender como é que funciona a nota fiscal do MEI, para entender como é que vai funcionar em 2027. Quando você tem uma assessoria contábil, e é isso que você tem que mostrar para o seu cliente contador, o quanto você pode fazer a diferença na vida dele, o quanto você pode deixar o empreendedorismo dele mais leve, tá? Então, veja, esse caminhoneiro aqui, gente, ele vai ter que pagar muito imposto, porque ele não tem assessoria. E aí você deve estar se perguntando assim, mas Fábio, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você sabia que o MEI ele pode ter 100% dos rendimentos isentos? Tanto o MEI caminhoneiro quanto o MEI serviço, comércio, indústria. Vocês sabiam disso? Não? Pois é. Você, contador, você precisa contar isso para as pessoas que te acompanham. Você precisa deixar as pessoas saberem que você pode ser assessor fiscal delas, para protegê-las delas mesmas e do leão, para que elas paguem menos imposto de renda. MEI cabeleireiro, MEI que vende Avon, Natura, Boticário, paga muito imposto de renda, porque não consegue comprovar as despesas, porque não tem assessoria contábil, fiscal para orientar. E quando você tem, diz a legislação que você pode ter 100% dos rendimentos totalmente isentos. Vamos curtir a live, hein? Vamos curtir a live. Tá entendendo? Agora, o MEI, que ele é sem contabilidade, ele vai ter que trabalhar na presunção. E o que é a presunção? 8, 16 e 32, que foi o que eu trouxe aqui para vocês. Agora, dúvida comum. O plano de saúde que você paga, né? Que você paga aí no seu MEI, tá? Vamos lá, você foi lá e fez um plano de saúde, tá? Um plano de saúde e colocou no seu MEI. Até o ano passado, tá? Até o ano passado, começo do ano de 2025, você não poderia usar, tá? O seu
plano de saúde para deduzir no seu imposto de renda. Não poderia. Depois, o ano passado, a Receita Federal, ela trouxe que sim, a partir de agora, o MEI pode sim colocar o plano de saúde do CNPJ como despesa dedutível dentro do CPF. Vocês sabiam disso? Pois é, eu falo. Então, sim, mesmo que você, tá? Mesmo que você pague o seu convênio médico, mesmo que seu cliente pague um convênio médico dentro da PJ do MEI, ele vai poder utilizar lá como despesa dedutível dentro do imposto de renda pessoa física. Só que tem uma observação para fazer para vocês. Prestem atenção aqui, tá? Se cair na malha fina, você vai precisar apresentar todo documentação provando que você, e somente você, tá, é dono desse plano e que esse plano de fato foi pago pelo CNPJ. Aí a gente volta lá no começo do nosso encontro, onde eu falei para vocês que onde há confusão patrimonial entre PJ e PF se paga mais imposto. Onde há confusão patrimonial entre PJ e PF se paga mais imposto. Inclusive, vou até anotar isso daqui. Tá? Onde há confusão patrimonial entre PJ e PF se paga mais imposto. Porque se você cair na malha fina e esse convênio médico não ter sido pago religiosamente pelo seu CNPJ MEI e as notas fiscais dos 12 meses não tiver sido emitida para o CNPJ do seu MEI e esse dinheiro não tiver saído da sua conta CNPJ MEI, aí sim você vai cair na malha fiscal, vai ter que retificar a sua declaração, retirar o convênio médico e aí com certeza vai dar mais imposto a pagar e você vai ter que pagar com multas e juros. Olha o problemão. Olha o problemão. E ainda vai ficar com restrição no seu CPF. Então, só faça isso se de fato quem pagar, tá? Observe, contador, peça a nota fiscal, peça todos os comprovantes de pagamento dos 12 meses antes de você lançar lá na declaração do seu MEI, tá? Do seu cliente MEI, essa informação do plano de saúde. Porque há risco de males. Se cair na malha fina, fica com restrição na Receita Federal, não vai conseguir, de repente, pegar no Pronamp, não vai conseguir, de repente, fazer alguma transação financeira. Vocês estão entendendo? Então, veja, quanta coisa a gente passou aqui hoje para você que quer fazer caixa rápido. Para você que já quer começar a atender os seus MEIs com mais segurança. Quando nós temos um processo, que foi o que eu trouxe aqui para vocês bem certinho, quando nós temos um processo, o que acontece? Você aumenta a sua segurança técnica e emocional. Ah, obrigada! Olha só, quando você tem um processo, tem um mentor, tem um caminho, você aumenta a sua segurança técnica e emocional. Quanto mais insegurança técnica e emocional você tiver, é porque você não está cobrando, é porque você não tem processos e é porque você não sabe o cliente que quer atender. Então, hoje eu passei para vocês o passo a passo do que você precisa saber e de como fazer na hora que o cliente MEI chegar para você. Fechou? Agora eu vou responder em 10 minutinhos, tá? Para responder perguntas para vocês. E depois a gente encerra com chave de ouro. Fechou? Vamos curtir. Ó, não tô vendo curtida nesse trem aqui, gente. Misericórdia. Vamos lá. Cadê a Isa? Eu acho que era a Isa, né? Cadê a pergunta da Isa? Será que a Isa ainda tá aí? Para ela fazer a pergunta. Ah, João, obrigada. Vamos curtir então, tá? Curta aí. Se inscreva no canal. Oi, Mi! Se inscreva no canal. Clique no sininho, né, João?
Para toda vez que tiver aula ao vivo, você ser avisado. Porque, ó, daqui até quando for o imposto de renda, eu vou trazer toda semana algum tema para você fazer caixa rápida. Combinado, João? Toda semana a gente vai ter live, fechou? Toda semana a gente vai ter live, toda segunda-feira, né? Hoje é terça ou segunda? Ah, tá. Toda terça, falei errado. Toda terça teremos live onde eu vou trazer o passo a passo para vocês fazerem caixa rápida, fechou? Combinado? Então tá. Ó, se não tiver despesas em nota, aí não pode utilizar, Isa. Essa é uma pergunta comum, tá? Não pode utilizar. Se não tiver despesa com DF, ou seja, documento fiscal, não pode usar, tá? Não vai poder usar. É por isso que eu falo que se você faz confusão patrimonial, você acaba pagando, acaba pagando mais impostos quando tem confusão patrimonial. Entendeu? Quando tem confusão patrimonial, você acaba pagando mais impostos. Por quê? Porque aí você não tem nota de nada, não fez planilha suporte, não sabe quanto que você faturou, entrega uma declaração anual do MEI lá que não é a correta, fica sujeita a malha fina. Vamos lá. Aí você tem que falar para ele o seu CNPJ para ele emitir a nota, tá? Aí vai dar certo. Mais perguntas sobre imposto de renda, contadores? Vamos lá, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Vamos curtir aí, né? Vamos curtir. Então, Isa, você tem que continuar batendo na mesma tecla. Faça um documento para eles, um manualzinho. Sabe essa aula de hoje aqui? Enquanto o João deixa. Ah, eu não sei se o João vai deixar até hoje 5 horas ou se vai ficar gravado aqui. Mas assim, terminou aqui, na hora que você almoçar, retira um tempinho, passa essa aula ali para um material e faça um procedimento padrão ali para você mandar para os seus clientes, sabe? Pode ser até no WhatsApp mesmo, não tem problema. E toda semana você manda alguma informação para ele, Isa. Toda semana você manda alguma informação falando sobre a importância de separar os documentos, falando sobre a importância de emissão de nota fiscal, porque janeiro de 2027 está chegando e precisa todo mundo estar falando a mesma língua. Vou passar a lista de documentos, sim, lá para a comunidade. Vou passar a lista de documentos lá para a comunidade, tá? Apesar que lá no treinamento de imposto de renda, Maurício, se não me engano, já tem. Mas vou passar, vou preparar uma lista nova, tá? E vou passar sim. Me cobra lá na comunidade para eu não esquecer, tá bom? Faça aqui como é que eu faço, Isa? Toda semana eu mando algum recado lá. Essa semana a gente mandou sobre o Pix, como é que funciona o Pix. Então, assim, é importante que nós, contadores, estejamos o tempo todo lembrando o nosso cliente daquilo que a gente faz por eles e para eles, tá? Para que eles possam ir se conscientizando. Tem uma coisa que eu falo muito para os meninos aqui, né, para a comunidade, que é assim, ó. Nós aprendemos, nós seres humanos, temos duas formas, segundo a psicologia, de aprender. A primeira delas é por forte impacto emocional. E a segunda é por repetição. Você não pode fazer um forte impacto emocional nos seus clientes, mas você pode educá-los por repetição. Então, nós temos que trabalhar com os nossos clientes por repetição. Vocês podem ver que eu sempre estou repetindo várias coisas para vocês lá na comunidade, nos meus vídeos na internet. Às vezes vocês falam assim, nossa, mas a Fabi fez vídeo disso de novo. Sim, porque eu quero que vocês aprendam. Quantos vídeos eu tenho falando sobre a planilha suporte? É importante que agora, na época de imposto de renda, você aproveite, contador, para falar com o seu cliente que onde há confusão patrimonial, há mais impostos a ser pagos. Combinado? Sim? E para você que quer conhecer a nossa comunidade, tá? Para você que quer conhecer a nossa comunidade, o link da lista de espera para você entrar no grupo, tá? Nas minhas redes sociais aí. Se vocês não encontrarem, pode mandar mensagem para mim lá no Instagram, que um dos meninos vão atender vocês e vão passar o link. A próxima turma provavelmente vai ser aberta agora em março e eu quero muito estar com vocês, tá? Olha só,
Com certeza, com certeza. Não há como fazer essa separação sem a conta jurídica. E a gente, quando aprende o MEI, nós temos que ter na cabeça assim, que o MEI ele é um bebezinho. Logo ele começa a andar e se torna um adolescente. Onde ele vai quando ele se torna adolescente? Para o Simples Nacional, tá? Então é muito importante que se faça isso. Um beijo para vocês, tá? É sempre uma delícia estar aqui com vocês. Se quiser que eu traga outros temas, manda mensagem lá para a equipe, combinado? E a gente se vê na próxima aula. Ah, ganhei presente, obrigada!